Oficialmente, começando às 4 horas da tarde. Muito obrigado a quem está entrando agora aqui para assistir a nossa Feira Online de Intercâmbio e Estudos no Exterior 2020. E para quem já estava aqui na sala assistindo, muito obrigado por continuar também, pois agora é um assunto muito especial, né? A gente vai falar bastante de família, vai falar da criançada, vai falar de adolescentes, de quem tá maluco para aproveitar a vida, tá preso em casa nesse momento, desesperado. E essa palestra vai ser muito bacana, falando sobre high school, sobre planejamento de carreira global para essa molecada que está crescendo aí. E também a gente vai falar sobre os programas de férias super especiais que a gente tem aqui, que as meninas vão falar da Spibble Team, né? Aqui a gente está com a Gabi Hanna, que é Business Development na Spibble Intercâmbio e também parte da organização e curadoria do nosso evento. E a gente está também aqui com a Isa Barbosa, também parte da organização. Ela é especialista na Spibble Intercâmbio e ela manja muito ali, desde a molecadinha pequena, para os adolescentes, para os adultos, e manja muito também de Canadá, né, Isa? Vai fazer outra palestra hoje também falando de Canadá na sala B às 5h30 da tarde. Daqui já vai direto para outra. Então, muito prazer. Obrigado por vocês estarem fazendo essa palestra para a gente aqui. E agora acho que eu deixo na mão de vocês. Gabi? Vamos começar? Fique à vontade, assim que eu descobrir que eu sou... Não que eu não seja, mas que eu já sou inútil nessa palestra, eu saio. Bom, boa palestra para vocês, pessoal. E até mais. Sim. Tudo ok aí, Isa? Tá vendo minha tela? Sim. Não, calma aí, que tá carregando, agora sim. Foi. Então, como o Fernando apresentou a gente, né, vou me apresentar mais um pouco rapidinho. Eu sou a Gabi, e eu sou responsável pelo departamento, né, Spibble Team, que é esse projeto de intercâmbio para crianças e adolescentes, ou seja, para menores de 18 anos, a gente tem um foco totalmente diferente. Então, eu vou explicar um pouco como que funcionam esses programas. E a Isa, que está aqui comigo hoje, ela é uma das rainhas dos baixinhos da Spibble Team. Tem uma experiência bem grande, Isa. Se quiser se apresentar, contar um pouco da sua experiência nisso. E aí, galera, tudo bem? Bom, eu já fiz intercâmbio no Canadá, e eu também já fui monitora de um acampamento de verão lá em Quebec. Então, é bem legal, porque eu conheço tanto os programas mais longos quanto os programas mais curtos aí de férias. E eu sou apaixonada mesmo por intercâmbio team, porque eu vejo o quanto a galera amadurece, né? Tipo, melhora o inglês e amadurece bastante. É uma experiência única. A Isa fez o primeiro intercâmbio dela, foi o high school, né, que é o programa de ensino médio, no Canadá. Então, desde cedo, ela já começou a se apaixonar pelo Canadá. Bom, então, como a gente falou, a gente tem 2 programas, né, focados para essa faixa etária, que são os intercâmbios, né, o high school, que nada mais é do que o ensino médio, a gente vai explicar melhor como que funciona, e tem os programas de férias, que eles acontecem durante as férias escolares, para você passar um curto período de tempo lá fora. Então, hoje a gente vai falar sobre esses 2 programas. Lembrando, quem quiser ir mandando as dúvidas, no final a gente vai abrir para as perguntas, mas pode mandar aqui no chat. Eu vi que tinha gente fazendo perguntas em outras palestras, então pode mandar aqui que a gente responde depois. Então, eu separei, assim, por que fazer o intercâmbio desde cedo, né? O intercâmbio desde cedo, ele vai guiar muito da pessoa que você vai se tornar no futuro, e parte disso é muito focado na sua área profissional. Então, eu trouxe aqui umas pesquisas, né, sobre quem é esse profissional do futuro, né? Então, esse ano mesmo foi feita uma pesquisa com os jovens e perguntada, né, qual que é o emprego dos seus sonhos? E a maior parte dos jovens hoje ainda almejam carreiras que estão em riscos de automação, ou seja, carreiras que podem vir a não existir mais, né, porque o mundo está mudando o tempo todo, tecnologia. Então, por que isso acontece? Por que não se é trabalhado outros tipos de habilidades e outras carreiras no nosso dia a dia, no dia a dia das nossas crianças, dos nossos adolescentes, né? Então, hoje em dia, e principalmente no futuro próximo, né, mais habilidades vão ser necessárias, e habilidades diferentes que hoje as escolas não trabalham, né? Habilidades de criatividade, e aí entra um pouco uma pesquisa
da Harvard Business School, que essa habilidade de lidar com a diversidade, lidar com o diferente, com o novo, lidar com pessoas. Então, essas habilidades hoje, elas não são trabalhadas muito nas escolas, né? A gente, principalmente aqui no Brasil, as nossas escolas, elas são muito pautadas num beabá focado no vestibular. E não em você desenvolver algumas coisas que vão ser essenciais para a sua carreira, né? Então, foi feita essa pesquisa, né, na Harvard Business School, em que empresas com times diversos, elas tiveram 77% de aumento no engajamento da empresa e uma queda em 50% dos conflitos dentro das organizações. E aí você vai me perguntar onde entra, né, o intercâmbio. E aí eu vou trazer um pouco dos benefícios que o intercâmbio vai trazer para você, e isso são benefícios, inclusive, não só para crianças e adolescentes, mas para adultos também. Mas você trabalhar isso desde cedo, pensa, com 15, 14 anos, você já ter isso dentro da sua vida, vai fazer com que no futuro você seja uma pessoa e um profissional ainda muito melhor, né? Então, dentro do intercâmbio, além do aprendizado da língua que você vai fazer ou de alguma área específica que você queira estudar, você vai ser inserido dentro de um ambiente com milhares de crianças e adolescentes de outra nacionalidade, né? Isso vai fazer com que você tenha que trabalhar muito a sua tolerância, né, com as diferenças, trabalhar essa inteligência cultural, que é uma habilidade do futuro, que, né, assim, vai ser algo muito bem visto pelas empresas. Trabalhar muito autoconhecimento, independência, você vai estar lá em outro país, vai se deparar com vários desafios que você vai ter que lidar sem os seus pais, né? Não vou dizer sozinho, porque tem toda uma equipe que fica nesses intercâmbios para ajudar vocês, ou ajudar os seus filhos, mas ele não vai ter mais a mãe dele ou o pai dele para resolver essas coisas do dia a dia, né? Você vai fazer também novas atividades, conhecer um país novo, novas amizades, né, que eu acho que é uma das partes mais legais do intercâmbio, sair completamente da sua zona de conforto e, claro, todos esses intercâmbios, tanto de férias quanto o high school, vão trazer um certificado internacional de conclusão daquele curso, do nível de inglês que você fez. Então, assim, eu até poderia falar outras vantagens, porque realmente são muitas vantagens que a gente tem no intercâmbio desde cedo. E aí, falando um pouco do intercâmbio de férias, né? O que é o intercâmbio de férias? Então, a gente, aqui na Spiebel, a gente tem uma plataforma que chama Spiebel Team, que ela vai ter todas as informações sobre esses intercâmbios de férias, e você consegue pesquisar lá exatamente o intercâmbio que você quer. Então, você pode filtrar por país, por destino, né? Então, colocar se você quer ir para a Alemanha ou se você quer ir para os Estados Unidos, quando você quer ir, se você quer ir no período de julho, no período de janeiro, e também o tipo de curso, tá? Então, o intercâmbio de férias, ele vai ser dividido em diversas áreas e ele vai sempre acontecer no período de férias, ou seja, em julho, né, normalmente de julho a agosto, aqui no Brasil as nossas férias escolares, né, são em julho ou em janeiro. A maior parte dos programas vão acontecer no período de julho. Por quê? Porque é verão nos Estados Unidos, verão no Canadá, na Inglaterra, que são os principais países que recebem esse tipo de programa, né? Existem também os programas que vão acontecer no período de janeiro, mas eles já são um pouco mais limitados, porque é muito frio na maioria dos países de língua inglesa. Então, você vai ter os programas de inverno, e também algumas opções como a África do Sul ou a Austrália, que trabalham esses programas durante o verão deles, tá? E além disso, você vai ter as opções tanto de inglês quanto de espanhol ou qualquer outra língua. Então tem coreano, alemão, francês e áreas que você vai poder trabalhar desde cedo, como liderança, tecnologia, artes. Então, dentro da plataforma, você consegue filtrar por essas áreas de estudo que você quer trabalhar. Se você já tiver um inglês mais intermediário avançado, você vai poder fazer programas específicos nessas áreas e não ter aula só de idiomas. Alguns deles, por exemplo, você nem vai ter aula de idioma nenhum, né? Então, alguns programas, eles vão acontecer
apenas naquela área. Você vai, por exemplo, fazer um programa de musical em Nova York, então você vai passar o dia inteiro trabalhando em cima de um musical. Então você vai ter aulas de dança, aula de canto, instrumentos, passar roteiro. Na área da saúde, você também vai ter um workshop de medicina, por exemplo. Então, dentro do intercâmbio de férias, você consegue escolher diversas opções que não são só focadas no idioma, mas também existem as opções para você aprender inglês, e você vai ter aula de inglês todos os dias. Mesma coisa com espanhol ou alemão. Então, o que consiste exatamente, né, o intercâmbio de férias? Os intercâmbios de férias, eles são mais simples de você entender e ver como funciona, porque eles já são um pacote pronto, sem necessidade de você pensar em outras coisas. Será que eu preciso disso? Faço isso? Como que é a acomodação? Então, todos eles já vão ser um pacote, né, com as suas aulas. Então, as aulas de idioma ou do curso específico que você escolher para você. Eles já vão ter dentro dele todas as atividades que você vai ter todos os dias. Então, às vezes as aulas vão ser pela manhã e à tarde você vai ter atividades dentro do campus ou atividades fora do campus, e aí isso vai poder ser excursões, visitas, né, nos pontos turísticos daquela cidade que você escolheu para você, porque a gente sabe que, né, não é só de estudo que a gente quer viver numa viagem. Então, essa viagem, ela vai mesclar os dois. Tanto a parte, né, acadêmica de você estudar aquela matéria, quanto de atividades e passeios. Então, você vai ter a oportunidade de conhecer aquela cidade que você escolheu. Já vai vir com a acomodação, seja numa casa de família ou numa residência estudantil, por exemplo, refeições. Então, tem os pacotes que vão ter todas as refeições já inclusas, né, café, almoço, jantar, ou então, às vezes, só o café da manhã e o jantar, e você almoça fora, né, dependendo da opção. Transporte, então alguém vai buscar no aeroporto, vai te levar de volta quando você chegar lá no país. O transporte para as atividades, então quando você for conhecer algum país, conhecer algum ponto turístico, esse transporte já está dentro do pacote, alguém vai levar vocês lá, trazer de volta. Monitoria local, então essa é uma parte super importante, porque os pais ficam com muito medo, né, e às vezes até o próprio adolescente, de ficar lá sozinho. Então, você não está lá sozinho. Tem toda uma equipe da instituição que você escolher estudar, que vai te dar todo o suporte. Então, normalmente, a cada 10 crianças e adolescentes tem um monitor. Então, essa equipe de monitores vai levar vocês para as atividades, vai estar no campus com vocês. Se você for ficar numa acomodação que é dentro do campus, por exemplo, tem um monitor que vai ficar lá a noite toda, né, para garantir que está todo mundo dormindo no horário, que as pessoas vão acordar para ir para a aula. Então, tem uma equipe que vai ajudar vocês no que vocês precisarem todos os dias, praticamente 24 horas por dia. Além disso, também tem a parte do seguro viagem, que é super importante. Então, esse seguro caso aconteça uma emergência, alguém tem uma febre, você precise ir para algum hospital, ou até se você perder a sua bagagem, né, a companhia aérea perder a bagagem por mais de tantas horas, esse seguro vai estar disponível para te ajudar nisso também, né, e então é super, super importante esse seguro. Então, dentro da plataforma, você consegue ver todos esses programas e todos eles vão ter essa estrutura já pronta, né, com o preço, tudo incluso, só a passagem aérea, que é separado, porque cada pessoa é de uma cidade, e caso precise tirar o visto, a gente também dá o suporte para tirar o visto para vocês, mas essas taxas não estão dentro do pacote do intercâmbio. Então, é um pacote já super completo. Falei super rápido, mas agora eu vou passar a bola para a Isa, para ela falar um pouco do high school. Uhum. Legal. Gente, só para complementar também o que a Gabi falou aí sobre a monitoria, como eu já fui, né, monitora de Summer Camp, eu gosto sempre de ressaltar que, assim, a gente chega com antecedência, então se a galera vai chegar, sei lá, no domingo, a gente costuma chegar na quinta, na sexta-feira, e passa por treinamentos intensivos para receber bem esses estudantes, né? Então, treinamento de primeiros socorros, de como que a gente vai
se organizar nas atividades. Então, é tudo muito planejado para garantir a segurança da galera, né? Podem ficar tranquilos, eu sei que tem pais aí assistindo a gente que fica preocupado, né? Mas é tudo muito seguro, tá? Bom, as instituições que a gente trabalha, a maioria delas trabalha com isso há muitos anos, e eles já pensaram em praticamente tudo, qualquer coisa que ia acontecer, provavelmente aquilo já aconteceu, né? Então, eles conseguem treinar muito bem os monitores, tem monitor que trabalha lá todos os anos. Então, são instituições que têm programas em julho, tem em janeiro, são super experientes, né? Então, isso dá uma segurança bem grande para os pais. Muito bem lembrado, Isa, obrigada. Isso mesmo, Gá. Então, vamos falar sobre High School agora, esse programa é super legal, para quem não sabe. High School é você fazer o ensino médio, né, lá em algum país do exterior. A gente tem programas para diversos países, isso que é muito bacana. Aqui na Speedboat a gente tem um portfólio bem grande. Vamos para o próximo slide. Prontinho. Bom, então aqui o seu filho, né, ele pode fazer intercâmbio um intercâmbio durante o ensino médio e validar o diploma aqui no Brasil. Então, se você for entre o primeiro e o segundo ano, né, você vai depois voltar para o Brasil e continuar os estudos aqui, ou se você for no terceiro ano, dá até para você validar e concluir o programa, o ensino médio lá fora, tá? A gente tem países, tem programas para países como Alemanha, Áustria, Canadá, Dinamarca, Escandinávia, né, Espanha, Estados Unidos é um dos destinos mais procurados entre a galera, mas a gente também tem França, Irlanda, Itália, Noruega, Países Baixos, Reino Unido, Suécia e Suíça. Então, isso é bem legal. Tem países que têm outros idiomas, né, como principal, então é muito bacana, porque além do inglês, o estudante ainda pode aprender um outro idioma, como francês, né, alemão, vários outros idiomas. Bom, e quais são os pré-requisitos para entrar no ensino médio, né? Então, basicamente, você tem que estar na idade de fazer o ensino médio, né? Então, tem entre 14 e 18 anos. Alguns países e alguns distritos, né? Distrito é um conjunto de escola. Alguns países aceitam alunos depois dos 18 anos, mas na grande maioria tem que ser ainda menor de idade. Você precisa estar cursando ou iniciando o ensino médio, né? Então, aí e tem que ter um bom aproveitamento acadêmico também. Quando a gente for fazer a matrícula de vocês, a gente vai ter que encaminhar para a escola as notas, né? Porque eles vão querer saber como vocês são como alunos. Então, por exemplo, se você tem nota aí muito abaixo da média, corre atrás agora, porque lá na frente eles vão pedir para ver, porque é importante que eles saibam que você vai fazer, vai aproveitar mesmo o programa, tá? Não é só diversão, não. Bom, e o que é legal também é que o high school pode ser, assim, um mini high school, que é um programa de 3 meses, assim, só para você ter um gostinho do que é, você não quer ficar tanto tempo longe. Também tem o programa de 1 semestre e o programa de 1 ano, tá? É muito importante a gente pensar na data de início desses programas, né? O ensino médio, você tem que começar basicamente ou no primeiro ou no segundo semestre, né? Para você poder acompanhar aí as aulas, conseguir pegar todo o conteúdo, fazer as provas e tal. Então, no hemisfério norte, o ano letivo se inicia em setembro, né? Daí os alunos têm aula até dezembro e o segundo semestre aí se inicia em janeiro, né? Entre o finalzinho de janeiro e o começo de fevereiro. Então, as aulas elas vão de setembro até junho, é diferente do que a gente tem aqui no Brasil. Isso acontece porque o verão para eles, né? A galera da Europa e do hemisfério norte, realmente o verão é durante o meio do ano, então eles fazem essas férias mais longas para aproveitar o verão, como a gente faz aqui no Brasil e em todos os países do hemisfério sul, né? Então, no hemisfério sul, as aulas vão começar normalmente em fevereiro e vão terminar em dezembro, tá? Bom, e como funciona, né? O que é muito bacana é que a gente, acho que todo mundo aqui já deve ter visto em filme, como que é uma escola, né, lá de fora. Normalmente a gente vê mais escolas americanas, né, que o aluno tem várias aulas diferentonas e tem armário na escola, enfim, é uma estrutura bem diferente do que a gente tem aqui. Então, você vai entrar realmente nesse tipo de programa. O MEC, né, aqui no Brasil, para validar o seu diploma quando você voltar, tanto para você continuar os estudos ou para você realmente concluir o ensino médio, exige que você faça algumas matérias obrigatórias para a gente poder, para poder ser equivalente com a grade que você teria aqui no Brasil, tá?
Então, você vai ter que estudar uma matéria de línguas, que aí pode ser o inglês, pode ser qualquer matéria, na verdade, relacionada a idiomas, né? Também vai ter que estudar matemática, também vai ter que fazer uma matéria de exatas, uma matéria de biológicas e educação física. Então, é importante o aluno saber disso para depois poder validar. Mas o mais legal é que tem várias aulas extras e vários clubes que você pode participar. E esse é o mais legal de fazer o intercâmbio fora, né? Durante o ensino médio. Porque você vai ter a oportunidade de experimentar e conhecer matérias que aqui no Brasil você não ia conseguir, porque a nossa grade ainda não permite fazer isso, e você vai poder ver se é isso que você quer para sua vida depois, né? Então, por exemplo, eu conheci amigos que pensavam em fazer fotografia, né, trabalhar com isso, e aí eles já tinham aula de fotografia na escola, né? Tem alunos que têm aula de culinária, tem aula de carpintaria, aula de teatro, então você já vai meio que sendo direcionado durante o ensino médio para uma carreira profissional. Então, é um momento bacana para você experimentar coisas novas, né? Você também vai poder se hospedar, né, e fazer parte de uma outra família, né? Então, programas assim de high school, normalmente o estudante ele fica morando com uma família local, e isso é o máximo para você realmente poder conhecer a cultura, né, se aprofundar ali. Tem algumas opções de boarding school. Boarding school é uma escola que tem a residência, né, o dormitório. Foi o meu caso, eu estudei numa escola que tinha uma residência. Então, a gente tinha tudo no campus, né? Não tem como a gente morar com a família, mas a gente acaba dividindo ali com outros estudantes. Também é uma experiência super bacana. E é o que a Gabi falou também, é muito estudante de vários lugares do mundo. Então, além de você conhecer a galera que mora lá no país, vão ter outros intercambistas de outros países que você vai ter a oportunidade de conhecer também, tá? E aí a gente faz você, quando voltar, né, você vai ter a convalidação das suas notas para você poder realmente aproveitar esse tempo que você fez lá e continuar os estudos aqui. E tudo isso também conta com tanto suporte local da instituição, porque essas escolas que têm programas para receber alunos internacionais durante o ensino médio, são escolas que têm todo um time ali por trás para ajudar com tudo, sabe? Então, tem uma pessoa para te ajudar se você tiver qualquer dúvida com relação à sua acomodação, tem uma pessoa para ajudar também se você precisar ali de ajuda com a parte acadêmica, mesmo tá com dúvida de como funciona a escola. Então, isso é muito bacana, além de todo o suporte da Speedball Team, porque eu e a Gabi aqui temos bastante experiência, né, Gabi, com esses programas aí para adolescentes. Sim, a gente já, na verdade, com vários intercâmbios, né? Eu e a Isa, a gente é macaca velha aqui do mundo do intercâmbio, né, Esse Isa? mundo, é verdade. Bom, pode passar. Legal, né? E o que a Speedball Team oferece? Uma coisa que eu acho muito legal da gente frisar é que a gente sabe que um planejamento de um intercâmbio envolve muitas etapas, né? E que tudo tem que ser acompanhado, e a gente já pensa nisso com antecedência, né? Como a gente falou, a gente já tem muita experiência, e a gente já sabe tudo que o estudante vai precisar, já tem um cronograma que a gente vai seguindo, e vocês vão contar com o suporte da Speedball Team para tudo isso. Então, a gente começa a planejar a sua viagem. Eu vi que tinha uma perguntinha aqui, falando, eu já tenho inglês fluente, eu queria saber qual o melhor destino, né, para eu, por exemplo, fazer um high school. A gente vai saber disso na hora que a gente começar a conversar com você, depois a gente vai responder essa perguntinha, mas Sim. É muito legal, porque a gente vai entender as necessidades do estudante, o que vocês estão pensando, que tipo de experiência vocês querem ter para indicar o programa mais adequado, tá? A gente faz toda a matrícula na escola, todo o processo aí de matrícula é acompanhado pela Speedball. Suporte para o visto, quem está aqui há mais tempo, né, já viu a palestra anterior, conheceu aí a Mel, que é a coordenadora aí do departamento de vistos. A Mel é fera, né, sabe aplicar visto para praticamente todos os países. Maravilhoso. E ajuda a gente nesse processo. A gente também faz o bloqueio das passagens aéreas, a gente tem contato aí para fazer a compra da passagem aérea, muitas vezes até direto com a companhia, tá? Então, o processo de matrícula, tem monitoria aqui no Brasil, então a gente vai acompanhar toda a etapa aí. Tem reunião para embarque, né? Que a gente realmente é o momento mais esperado, acho que pela gente e pelo estudante também, Sim, né? É um dos mais importantes, eu diria, né? Sim. A reunião para embarque é o momento em que a gente vai realmente conversar sobre vários pontos importantes do intercâmbio, né? Então, desde Sim. partes que envolvem, assim, o que levar na mala, o que levar na mala de mão, até, assim, o que você pode ou não fazer dentro do intercâmbio, uma casa de família. A reunião para embarque, ela precisa, inclusive, da família inteira presente, né? Gato, cachorro, Sim. papagaio, porque existe uma parte que a gente vai orientar, inclusive, os pais, né? Porque quando a gente está falando do intercâmbio de uma criança ou um adolescente,
eu Todo diria mundo que acaba sendo envolvido, né? exatamente, é como se os pais fizessem um intercâmbio, mas sem sair de casa, porque eles também vão ser muito afetados por essa dinâmica, né? Então, às vezes, a gente, né, eu e a Isa, que a gente já trabalha com isso há bastante tempo, às vezes a gente tem problema com os pais que ficam, né? Que não sabem muito como lidar com isso, então a gente passa por vários pontos. A reunião pré-embarque é muito importante. Isso. E já que a gente está falando disso, né? A gente fica aqui em São Paulo, eu e a Isa, mas a gente atende o Brasil inteiro. Então, igual a gente está aqui fazendo uma palestra por vídeo, a gente consegue fazer todo esse processo, mesmo que você não mora em São Paulo e você não consiga encontrar a gente pessoalmente, né? Então, desde o primeiro atendimento, que seria ver, né, qual que vai ser o programa ideal para você, até você ir viajar, a gente consegue fazer todo esse processo online, né, Isa? Isso é verdade. E a gente já trabalhava dessa forma antes do corona, né? Sempre foi assim, sempre funcionou dessa forma, pra gente não é uma novidade. A gente está acostumado realmente a atender a galera. E é isso, a gente faz palestra, se precisar fazer palestra no colégio, no condomínio, num clube. Se você quiser que a gente faça uma palestra online, né? Numa outra região, a gente faz uma palestra online, porque é um prazer, assim, acompanhar esse planejamento, porque é muito especial mesmo, né? Fazer um intercâmbio aí quando você é adolescente, assim, expande muito tua visão de mundo, é o melhor investimento que os pais podem fazer para a vida do filho, né? Isso que eu acho bem bacana. Presente. Isso. A gente tem grupo, então, fechado, né? Se vocês quiserem, já ir com um grupo mesmo de amigos, a gente tem como colocar isso. E a nossa equipe tem mais de 7 anos de experiência no mercado, né? Então, acho que isso é o mais legal. Tanta experiência com... A Gabi também fez intercâmbio quando era menor de idade. Fiz. Né? Eu chegou a fazer high school, com nada, 17 anos. Quando era menor não de idade. era high school. Mas também foi... eu era menor de idade, fiquei em casa de família, tive toda essa experiência. A gente, quando começa a conversar com os estudantes, então a gente vai vendo qual é a necessidade dele e onde ele se encaixa melhor. Então, por exemplo, no meu caso, eu já tinha terminado o ensino médio aqui no Brasil, mas eu ainda era menor de idade. Então, eu fiz um intercâmbio que mesclava um pouco do intercâmbio menor de idade já com pré-adulto, assim. Então, eu não tinha, por exemplo, todas as atividades e tudo mais, mas eu ficava numa casa de família, não podia fazer várias coisas porque era menor de idade, né? Então, a gente acha qual é o intercâmbio ideal para aquela pessoa, né? Às vezes você já tem 18 anos ou vai fazer 18 anos antes das férias, então também tem opções de intercâmbio de férias, mesmo que você tenha 18 anos, né? Que é o intercâmbio de férias para adulto, vamos dizer assim. Exatamente. Tem muitas opções aqui. A gente, o que eu acho muito legal, a Speeble, falando exatamente desse slide, assim, a gente veio para democratizar o acesso à informação e a gente faz todo um planejamento tanto vocacional e também voltado para a sua carreira, né? Então, assim, o que você quer para o seu futuro, para a gente poder te dar a melhor experiência e o que realmente vai agregar para os seus planos, né? Não é aquele intercâmbio que você vende para massa, né? Então, tipo, sem saber o que cada um está buscando. Não, aqui a gente realmente quer fazer um programa bem personalizado para que você tenha uma experiência também única, né? Sim. A plataforma, né? A gente chama às vezes de plataforma, o site da Speeble Team, que é speebleteam.com.br, se vocês ainda não tiverem entrado, ela veio principalmente com esse objetivo de disponibilizar todos os tipos de intercâmbio, né? Então, é muito difícil você encontrar isso na internet, esses intercâmbios mais diferentes, né? Assim, na área de tecnologia, na área de medicina, ou até fazer inglês em países que ninguém fala sobre. Então, por exemplo, a África do Sul. A maioria das agências não trabalha esses destinos, né? Então, dentro da plataforma, você consegue encontrar tudo isso. E, às vezes, a gente sabe que a maioria das pessoas quer ir para os Estados Unidos, quer ir para o Canadá, mas, às vezes, tem uma pessoa que quer ir para um lugar diferente, que é o caso da África do Sul, ou até passar as férias na Austrália, ou como eu fui para Nova Zelândia, né? São destinos que vão ter menos brasileiros, vão ter uma cultura completamente diferente. Então, a gente traz toda essa democratização que a gente chama da informação com um planejamento de carreira, né? Que aí entra um pouco nesse outro slide, que já pegar, às vezes, uma pessoa, o caso, por exemplo, o Nicolas, né? Que a gente vai responder a dúvida dele já, que é planejar a carreira dessa pessoa. Às vezes, eu tenho casos de estudantes que têm
o sonho de seguir carreiras muito específicas, que não é tão valorizada no Brasil. Então, ela fazer um intercâmbio de férias de 1 mês nessa área, em Nova York, por exemplo, para depois ela ir fazer uma universidade lá fora, vai ser muito bom, porque universidades lá fora não vão olhar só para sua nota, elas vão olhar para quem você é, o que você trabalhava aqui no Brasil. A gente vê, até trabalho voluntário vai contar nesse currículo, né, Isa? Não é só a nota, não é só uma prova igual aqui no Brasil. É diferente daqui do Brasil, que a gente faz um vestibular, né? E se a gente é aprovado, pronto, acabou. Não. Sim. Lá é levado em consideração tudo que você é e o que você faz de bem, assim, até para a comunidade como um todo, né? A comunidade que você vive. Sim, e mesmo que você não queira fazer uma universidade lá fora, mas você quer seguir uma carreira aqui no Brasil, que o inglês vai ser... O inglês, daqui a uns anos, o inglês vai ser essencial para você poder aplicar para uma vaga de estágio, por exemplo. E fazer o inglês lá fora, se você colocar na ponta do lápis, o seu andamento, o quanto você vai avançar no inglês, sai mais barato do que um curso de inglês aqui no Brasil, né? Se a gente fizer a conta da hora-aula. Que o intercâmbio é um investimento de uma vez, e é um intensivão, assim, você vai passar 1 mês lá falando inglês praticamente 24 horas por dia, né? E uma coisa que eu acho que vale muito a pena, né? Meus pais investiram no meu inglês, assim, desde que eu sou bem pequena. Eu acho que desde os 10 anos eu já estudava aqui no Brasil, fazia aulas de inglês aos sábados. Mas era muito engraçado, porque no curso parecia que eu tava numa esteira que eu não saía do lugar. Tipo, eu evoluía, eu mudava de nível, mas, tipo assim, eu não tinha... A minha confiança também não mudava de nível. Eu achava que eu nunca ia falar inglês, que eu nunca ia conseguir falar inglês com as pessoas, assim, numa boa. E aí foi no meu com espanhol. Nossa. E aí foi no meu intercâmbio que, tipo, eu via que, assim, realmente eu evoluí, sabe? Que eu realmente falei. Lógico que os 3 primeiros dias você não entende muito bem o que as pessoas estão falando, são muito sotaques diferentes e tudo mais, você tá longe também da família, você fica pensando, o que eu vim fazer aqui? Mas é só esse primeiro momento, esse primeiro impacto. Depois passa o desespero, mas né? Depois você fala, cara, como eu não fiz intercâmbio antes, sabe? Porque realmente você aprende a pensar no idioma, né? Aqui no Brasil a gente muitas vezes pratica mais só a parte escrita mesmo, leitura e tal, e lá você vai ter que conversar com a galera e assim, falando certo ou errado, você vai ter que falar, você vai ter que dar um jeito de se comunicar. Então, por exemplo, eu tinha amigo da Alemanha que quando a gente não sabia uma palavra, a gente falava, hora da mímica agora, sabe? Então, isso era muito legal. É que na nossa época não existia Google Tradutor, né? Não era. Senão a gente tinha pegado. A gente não é tão velha, né? Mas, tipo, não tinha, não era assim tão fácil. Não tinha internet fora de casa, assim. Você tinha internet dentro da casa que você tava. Sim. No máximo na escola, né? Uhum. Vamos entrar um pouco agora nas dúvidas, porque uma das dúvidas eu acho que tem muito a ver com isso que a gente está falando sobre inglês, né? E sobre o aprendizado, essa parte que parece que é a pior parte, né? Eu acho. É a que mais assusta, se você vai conseguir se comunicar lá fora. Então, quem está assistindo tem dúvida, quer fazer alguma pergunta, manda aqui, que a gente tem alguns minutinhos aí para responder as dúvidas de vocês, antes que o Fernando apareça aqui de surpresa para expulsar a gente. Se você não tem dúvida agora... Droga. Ele já apareceu. Se você não tem dúvida agora, mas vai ter... Tem quase 20 minutos ainda. Então, manda para a gente uma mensagem. Aqui, né, na tela vocês conseguem ver o nosso Instagram. Então, pode entrar em contato com a gente e também entrar no site, que a Isa até deixou aqui, que é o speedboating.com.br. E vamos para as dúvidas agora. Vamos responder a pergunta do Nicolas, que eu tô doidinha para responder a pergunta para ele. Inclusive, ele é ali de meu, eu falei com ele já. Porque a Pri também tem um Nicolas, que eu não sei se ele está assistindo agora, só que eu não sei o sobrenome do Nicolas da Pri. Então, o meu tem um sobrenome a mais, mas eu acho que é o Damasceno. Mas assim, deixa só eu ler um pouco rapidinho a pergunta dele, né? Então, o Nicolas, ele tinha até feito pergunta em outras palestras, ele tem 14 anos, ele é atleta de basquete aqui no Brasil, e ele fala fluente inglês, só que ele tem muita dificuldade na escrita, né? A gente sabe que tem estudantes que têm dificuldade mais ainda na hora de falar, fica travado, e ele queria fazer um intercâmbio esportivo de high school, e qual é o país mais indicado para o caso dele? Bom, então assim, o que é legal da gente falar sobre o high school primeiro, né? O high school
é um programa que você vai poder fazer uma parte do seu ensino médio lá, né? E que você vai ter matérias diferentes do que a gente tem aqui. Pode, por exemplo, entrar em clubes, né? Ou no time de basquete da escola, porque muitas escolas têm campeonatos, né? Disputa entre ali as escolas do distrito, e depois vão disputar o campeonato estadual e tudo mais. Então, isso é muito legal. Eu percebo, né, pela minha experiência, que a gente tem opções tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá. E o que é mais legal é que, assim, um distrito de escolas é um conjunto com várias escolas. Então, pode ter uma escola, 2, 3 escolas, ou podem ter 20 escolas. Daí, o que acontece? A gente normalmente costuma ligar para o pessoal do distrito e falar, distrito, isso eu tenho Canadá, um aluno que ele gosta muito de Canadá. jogar... no Canadá. Canadá eu tenho um aluno que gosta diferentes. muito de jogar basquete. Eu tenho um aluno que gosta muito de jogar basquete. Qual escola que vocês mais indicam para ele? E aí a gente consegue colocar ele na escola mais adequada no Canadá. Nos Estados Unidos, já não. Nos Estados Unidos é a escola que vai escolher o estudante. Então, independente dos seus interesses, independente das suas notas e tudo mais, quem vai escolher mesmo é a própria escola. O estudante não tem ali como decidir aonde ele vai estudar. Então, se você quiser ter certeza de onde você vai estudar, o Canadá seria a melhor opção. Mas se você também quiser ir para os Estados Unidos, a gente tem. E a gente também tem um programa de férias, né? De 3 semanas lá em Boston para jogar basquete, não é, Gabi? Tem, exatamente, tem. Então, assim, quando você tem algum esporte específico que você trabalha aqui no Brasil, isso a gente está falando assim, a pessoa tem que ser honesta com o que ela quer dizer quando eu jogo tal esporte. Não pode ser, eu jogo basquete na educação física, por exemplo, né? E você querer seguir aquela carreira é muito importante. Por quê? Porque tanto no High School do Canadá quanto dos Estados Unidos, você vai escrever sobre você, né? E vai colocar lá quais são suas ambições, porque você quer fazer o High School. E nisso, falar sobre o esporte pode ser um diferencial no caso dos Estados Unidos, por exemplo, porque a escola vai escolher você. Então, talvez numa escola que tenha um programa de basquete legal, ela pode escolher você, mas não é nada garantido, né? A não ser que você faça o high school privado nos Estados Unidos, que aí a gente consegue escolher praticamente tudo no seu intercâmbio, né? No Canadá, além de uma escola que tenha o programa, dependendo do distrito, a gente consegue clubes extras, né? Ou até uma escola fora da escola para você trabalhar aquela habilidade, né? Que é o caso, a gente tem um estudante que queria futebol, né, Isa? Isso. E aí a gente teve que remanejar, ver em qual distrito que tinha, e futebol não é um esporte tão comum lá fora, quanto aqui no Brasil, né? Então a gente achou uma escola fora, né, de futebol que ele vai poder mesclar essas habilidades. E eu acho assim, sobre o inglês, tem dificuldade para escrever em inglês, e isso é uma dúvida assim que todo mundo pergunta, sempre que a gente faz palestra, live, tanto do intercâmbio de férias quanto do high school, se precisa saber falar inglês perfeito, se precisa ter um inglês avançado e tudo mais, né? No intercâmbio de férias, vou falar do intercâmbio de férias e aí a Isa fala do high school. No intercâmbio de férias, se você vai fazer um programa focado em inglês, não precisa saber nada, você pode ir como básico, né? Lá você vai fazer uma prova e você vai ser nivelado. Então, pode ser que você caia numa turma de nível básico, como uma turma de intermediário, isso vai variar. E aí toda aquela didática daquela turma vai ser focada no seu nível. Se você for fazer um intercâmbio mais específico, né, como a gente falou, na área de tecnologia ou na área de medicina, qualquer um que não tenha aulas, né, daquele idioma, aí sim a gente vai precisar que você tenha um inglês um pouco mais intermediário, porque todas as aulas, né, vão ser dadas em inglês. Então, é legal que você entenda o que as pessoas estão ensinando ali, né? Já no high school, Isa. No high school, assim, seria legal se você tivesse um nível de inglês, mas, na verdade, você vai poder fazer as aulas de acordo com o seu nível. Então, por exemplo, se você chegar lá e falar, eu quero fazer aula de literatura, tipo, cara, com um nível básico, você não vai conseguir, eles vão te colocar numa aula que tá mais compatível, que você vai conseguir acompanhar, entendeu? Então, as matérias que você vai fazer também serão de acordo com o nível que você tiver. O Nicolas comentou aqui que ele é atleta federado, né? Então ele já joga meio que profissionalmente, né? Eu acho que é assim. E qual país seria mais acessível? Assim, a gente percebe
acho que estão bem parecidos, né, os preços do Canadá e dos Estados Unidos, né, Gabi? Isso, então, agora com o câmbio, os preços devem estar bem similares, e aí varia muito de acordo com o que você quer e o quão aberto você tá para a possibilidade que vier, né? Então, assim, se no seu caso, Nicolas, eu recomendo fortemente que você escolha o Canadá, porque vai ter um preço mais acessível e a gente vai ter uma liberdade maior para poder pegar uma escola que você vá poder jogar e ter uma posição legal em termos, né, do esporte que você pratica. A gente Nos consegue Estados selecionar Unidos, a escola, né? Te colocar naquela nos escola Estados Unidos, ele vai sair um preço, talvez, né, dependendo, um pouco mais em conta, só que a gente não vai conseguir escolher nada, né? Como a gente falou. Então, pode ser que você caia numa escola legal, que tenha um time de basquete bacana e que você tenha essa possibilidade de jogar, como pode ser que não. E isso vale para a cidade, pode ser que você caia numa cidade super fria, como pode ser que você caia numa cidade mais quente. Então, depende muito do quão aberto você tá. Para quem não joga alguma coisa específica, não tem muitas restrições ou não quer escolher muita coisa, eu acho os Estados Unidos ótimo, né? Mas no seu caso, o Canadá vai ser uma opção melhor, sim, com certeza. Isso mesmo. A gente tem outra pergunta aqui, que é do Gabriel Raro. Ele perguntou se existe alguma possibilidade de trabalhar na escola durante o curso de idiomas no Canadá. Bom, então, Gabriel, eu acho que você é maior de idade, eu acho. Ah, é? Não, porque eu se acho você que for sim, menor... Ah, tá. Se você for menor de idade, não tem como a gente conciliar o estudo com o trabalho. Menor de idade, em nenhum país tem essa possibilidade, tá? Agora, menor de idade, no high school, dependendo de onde você for, de como for o engajamento da comunidade da escola, você pode até fazer um trabalho voluntário, e isso vai ser bem legal para o seu currículo. Mas trabalho remunerado, assim, não. Tá? Você nem vai ter tempo de fazer isso, porque as aulas lá vão até de tarde, tem clubes, tem muitas coisas que você vai precisar estudar bastante, né? Uma coisa que eu falava assim para todo mundo era que, tipo, eu via, por exemplo, as minhas amigas faziam o homework em 30 minutos, 40 no máximo, e eu fazia o homework em 2 horas, porque daí a gente tem que ficar fazendo... Aí a gente faz, relê, aí tem que refazer, tipo, porque não é o nosso idioma, né, principal, a gente não é a nossa primeira língua, então a gente tem que se esforçar um pouquinho mais, né? O Gabriel é maior, ele falou que tem 21. Vai ter uma palestra, Gabriel, sobre Canadá, que é a Isa mesma, nossa mestre em Canadá, que ela vai dar sobre os colleges e tudo mais, então é 5 horas, só que é na outra sala, no outro link, e então eu super recomendo, 5 horas? 5h30? 5h30. 5 horas. Então, daqui a pouco a Isa já vai sair daqui. E então aí você já muda de sala, tá? Vai para outro link para você. 5h30. Isso. 5h30. Que horas? 5h30, 17h30. A Isa vai estar na outra sala dando essa palestra sobre Canadá. E aí existe a possibilidade de trabalhar fazendo outro tipo de curso, mas curso de idiomas não tem como no Canadá. Ok? Isso aí. Uma pergunta que eu acho que é muito, muito frequente, né? Normalmente são dos pais, né? Os pais ficam muito apreensivos em mandar os estudantes. E eu acho que a gente tem que sempre conversar muito com os pais, porque assim, normalmente a gente está mandando os seus filhos para países de primeiro mundo e países que não têm os problemas que a gente tem com segurança. Então, por exemplo, quando eu fui monitora do Summer Camp, a gente saiu com 132 crianças para Montreal. E crianças assim, de 10 a 17 anos. O meu grupo tinha que cuidar de 16 crianças, e basicamente a gente falou assim: olha, vocês podem fazer compras aí, a gente está aqui e acabou. Tinha crianças de 10 anos que não aguentava nem carregar sacolas de tanta compra que eles fizeram. Perderam a linha dos compras. Eles estavam super bem, assim, tipo, estavam com cartão, estavam com dinheiro e assim, nada aconteceu. Porque são países que a gente não tem os problemas que a gente tem aqui. Então, eu sei que os pais, né, ficam preocupados, mas, assim, é muito diferente. E é muito legal proporcionar isso para o seu filho, porque ele vai ter a possibilidade de amadurecer num ambiente seguro, né? De poder aprender a se virar num ambiente seguro. Aqui no Brasil, é mais difícil a gente ver pais deixando os filhos irem, vamos dizer assim. E muitos pais deixam os filhos irem para Disney com um grupo de viagem de 15 anos e tudo mais. Um intercâmbio, às vezes, vai sair o mesmo preço ou menos, né?
e vai durar um mês, ou às vezes 6 meses, igual o caso do high school, 1 ano. Mas aqui no Brasil ainda os pais, a gente tem uma cultura super protetora, vamos dizer assim, né? Então, eu quando fui para Toronto em 2017, eu sempre conto, eu cheguei na casa, na homestay, eu tinha já 20 e poucos anos, né? Já era velha, mas tinha 2 meninas do Japão de 8 anos de idade, que elas estavam lá para fazer um programa de férias, elas iam passar um mês todo lá. E aí, assim, eu lembro que eu mandei mensagem, né, pra minha mãe. Ai, mãe, elas são super fofas. Minha mãe, nossa, como assim? Mas elas são muito pequenas. Mas culturalmente, né, para os países asiáticos, os países europeus, isso é normal. Super comum. E é necessário, né? Tem famílias que passam a vida juntando dinheiro para os filhos irem ter essa experiência fora. Na China, no Japão, é muito comum que eles façam, inclusive, os 3 anos de high school fora, né? Isso mesmo. Eles gostam porque assim, até porque para eles aprenderem inglês demora um pouco mais do que a gente, né? Eles têm que realmente aprender mais do difícil. Zero até as letras, então eles acabam tendo mais tempo para ganhar fluência e também ter essa experiência internacional. Sim. Bom, a nossa palestra está chegando ao fim, a gente tem 4 minutos antes do Fernando aparecer. Então, Nicolas, o Gustavo também mandou uma mensagem. Gustavo? Foi, Gustavo, que estava assistindo a gente, perguntou do site. Então, o site é o speedboating.com.br. Entre em contato com a gente, aqui embaixo tem o nosso e-mail. Desculpa, é muito difícil falar e ler o que as pessoas estão falando, é muito difícil, gente. Então, manda um e-mail pra gente, Gustavo, pra gente te passar todas as opções, os valores, formas de pagamento, tudo certinho. Obrigada a todo mundo que assistiu. Deixa eu ver, o Gabriel falou. Eu posso responder essa dele? Eu sei que não é dessa palestra, mas eu vou responder rapidinho. Ele perguntou se a Vancouver Film School dá a possibilidade do PGWP, né? A Vancouver Film School é referência nessa parte aí, né, de filmes e tudo mais. Eu conheço o campus deles, é irado, é impressionante ver a estrutura que eles têm. Os cursos têm duração de 1 ano, acho que são só 2 cursos em duração de 4 meses, só que é uma escola privada, então não dá para aplicar para o PGWP. Em contrapartida, por ser uma escola tipo top das tops das tops, as empresas disputam os alunos que saem de lá. Então, acaba que tipo, você sempre tem a possibilidade de receber uma oferta de trabalho e aí conseguir ficar no Canadá por mais tempo. Mas não tem o PGWP não, tá? Para estudar na Vancouver Film School. Mas não perca, Gabriel, a nossa palestra das 5h30. Eu vou falar bastante sobre todas essas possibilidades, né, de PGWP, de Career College, de college, então não perca não, tá bom? Oi, Fernando. Olha quem apareceu. Entrei no timing certo, né? Sim. Muito bom, eu peguei o finalzinho aqui. Parabéns para pontualidade, viu? Porque Nossa. tá tudo muito pontual. Eu nunca vi Cara, um impressionante. evento tão pontual. Esse evento está muito pontual, eu tô muito feliz. E olha que antes de começar, deu uns chabus aqui, a Lari que tá sabendo aqui. A gente teve que lidar com umas Conta pra boas. gente depois. Bom, vamos lá, então. Eu acho que eu cheguei na hora certa, né? Exatamente porque, primeiro, muito obrigado pela palestra, meninas. Foi surreal, como sempre. Tipo, eu adoro, eu acho que o público também adora a palestra de vocês. E para quem assistiu também, muito obrigado. A Isa falou sobre a palestra dela no Canadá, às 5h30, vai ser na sala B, né, que é bastante focada em estudo e trabalho, às 5h30 da tarde, e agora na sequência aqui nessa sala, a gente vai ter uma falando sobre universidade e colleges em geral, tá? Não vai ser só Canadá, mas vai estar falando de Austrália também, então isso vai ser bacana, porque vai ser com o Eduardo Frigo, e também com o João Negro, que é representante da Torrens University, que está presente nas principais cidades da Austrália, exatamente. E eu vou chamar vocês para uma outra também aqui, mas é no dia 13. Dia 13 de maio vai ter uma live especial para mães, porque eu vi vocês falando sobre as mães. A Gabi falou sobre a mãe dela. Essa live sobre as mães vai ter uma mãe que já está aqui, que é essa senhora Isabelle, e vai ter outra mãe aqui também, que vai ser a mãe dessa aqui, ó, que vai participar da live. Então, se vocês tiverem perguntas cabeludas ou coisas cabeludas para falar da Gabi para a mãe dela, entrem e assistam dia 13 às 7h30. A gente vai deixar a agenda logo mais no nosso site. Beleza? Então, assim, ó, novamente, obrigado, galera. Foi sensacional. Obrigada, Fê. E continuem, a gente vai ter mais uma palestra aqui nessa sala. Vai ter às 5h30 a da Isa. E às 6 horas da tarde a gente vai entrar com uma sessão de perguntas e respostas geral
para responder qualquer dúvida de intercâmbio ou até dúvidas que vocês têm sobre, sei lá, a mãe de alguém aqui ou sei lá o quê. Ele tá focado nisso, né? Vocês perceberam que ele quer saber alguma coisa. Quero saber os podres da família. É isso, galera. Obrigada, Beleza. hein? Espero Tchau, que vocês gente. fiquem bem. Obrigada Muito pelas obrigado, dúvidas. pessoal. Tchau. E até daqui a pouco, Tchau. nova palestra aqui sobre colleges e universidades. Até.